Não é verdade? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? E hoje nós temos uma convidada muito especial. Queria chamar a pastora Fabiana aqui. Aplauda ela bem forte, essa mulher linda, maravilhosa. Que alegria. A pastora Fabiana, eu tenho o privilégio, eu sou a caçulinha. Agora eu não sou mais a caçulinha, né? Que a outra Fabi chegou. Mas eu sou até uns dias atrás eu era a caçulinha lá da turma da pastora Zanilda. E eu sou muito abençoada e favorecida por andar com mulheres de Deus, como a pastora Fabiana. Ela é pastora da Videira de Interlagos, supervisora do todo o litoral norte e pastora supervisora do Japão. Ela vai explicar melhor. Uma mulher de Deus, irmãs, ela é linda, ela é fina, elegante, ela é sucinta, ela é sábia, ela sempre acrescenta na minha vida, a gente senta juntas. Nós somos parceiras lá na reunião. Ela ri muito comigo e eu dou muita risada com ela. E a gente tem uma troca muito boa. E a melhor coisa dessa vida é você saber reconhecer o poder de Deus na vida daqueles que Deus coloca do seu lado. Você honrar os seus pares, você honrar a sua liderança acima, ao lado. E saber que Deus usa pessoas para te abençoar. Então, eu estou muito animada de ter você aqui, de ter as discípulas. Nós estamos assim sedentas por receber da palavra do Senhor. Vamos orar por ela? Fique de pé, estenda suas mãos. O que você pode dar de melhor assim para uma pessoa é a sua oração. Vamos pedir para o Senhor abençoá-la e usá-la, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Espírito do Senhor seja liberado, Senhor, sobre a vida da pastora Fabiana. Eu oro, Senhor, para que a intensidade, a graça, o favor esteja sobre ela, que ela seja tremendamente usada, que da boca dela flua um rio impetuoso, Senhor, que vai marcar cada coração, que não haja nada humano nem natural, mas o Espírito do Senhor governe, conduzindo esta palavra. Senhor, eu libero corações receptivos por receber, porque nós sabemos que nunca há problema na palavra, nunca há problema na semente, e sim na terra. Por isso eu declaro terras férteis, para receber a tua palavra e ser poderosamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha linda. Glória a Deus, boa noite, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite tão especial, porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, por Ele que nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Muito bom estar com vocês, estou muito feliz de estar aqui, que honra, que alegria. Você está muito bonita. Você já falou isso para a irmã que está do seu lado? Que ela está muito bonita? Glória a Deus. E está mesmo. Amém. Eu quero agradecer pelo convite, pastora Soraya, muito querida, uma amiga querida do meu coração. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, poder estar aqui com vocês nessa noite. E olha, sem dúvida nenhuma, Deus escolheu a flor mais bela do jardim e deu para você como pastora. Porque a pastora Soraya é um presente do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como é bom, né? Que atmosfera gloriosa, que ambiente glorioso. Como é bom nós sermos igreja. Como é bom nós estarmos no lugar que o Senhor nos plantou. O melhor lugar para nós estarmos é no lugar que Deus nos plantou. Como é bom desfrutarmos do mover do Senhor. Como é bom ter umas às outras. E que bom que nós estamos juntas nessa noite para receber do Senhor. Amém? E eu me sinto muito privilegiada de estar aqui. E eu creio que Deus vai falar muito conosco aqui nessa noite. Abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem. Não é sobre mim, mas é sobre Ele. Sobre o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Muito bem, eu trouxe umas fotinhos para mostrar para você. Quem gosta de foto? Mulher gosta, né? Vou contar um pouquinho da minha história para você. Pode colocar a primeira foto? Tá aí? Ah, eu sou casada com esse homem lindo. Para vocês é um pastor abençoado. Pastor Ezequiel, um grande homem de Deus. Alguém que ama o céu, que ama o reino de Deus, alguém apaixonado, intenso, muito entregue, cheio dos dons espirituais. E Deus me ama tanto que me deu ele como marido.
e esse é o meu marido abençoado. Amém? Nós nos conhecemos fazendo a obra de Deus. Ele fala que eu era líder em treinamento dele sem segundas intenções. Então, começou com o Senhor, não tem como dar errado, né? E deu certo, nós somos muito felizes, vivemos muitas coisas boas da parte do Senhor. Nós temos uma família também, pode colocar a outra foto. Esses são os nossos 3 filhos. Aqui eles estão um pouquinho menores, mas hoje eles estão com 12, 13 e 14 anos. Pensa, fiquei com 3 bebês praticamente na fralda, olha isso. Mas agora eu sou mamãe de adolescente, 3 adolescentes, irmãs. Esses são os nossos filhos. Eu creio que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, ela não é material, mas ela é Cristo, amém? E os nossos filhos têm recebido do Senhor, nossos filhos amam o Senhor. E eu falo para eles todos os dias que eles nasceram para atingir o alvo. Eles são as nossas flechas que nasceram para atingir o alvo, que é viver o propósito de Deus, amém? Pode passar a próxima foto. Bom, nós pastoreamos a Videira Interlagos, uma igreja linda, abençoada, apaixonada, intensa, e hoje essa é a nossa situação. Nós estamos com os 3 cultos no domingo, cheios, e para a glória do Senhor, o Senhor tem enviado, tem acrescentado dia após dia. Nós temos uma palavra do Senhor, e nós cremos que é apenas o começo daquilo que Deus sonhou para nós. Amém? Pode passar outra foto. Eu também sou pastora de crianças, com muita honra, com muita alegria. E essa é uma parte do meu rebanho, porque nós temos 3 cultos. Tem culto que nós recebemos mais de 400 crianças, num domingo, né? Durante os 3 cultos. Mais de 400 crianças no domingo Kids. Mas o Senhor tem provido todas as coisas, o Senhor tem provido equipe, provido tudo que nós precisamos. E eu me sinto muito feliz, muito honrada de poder investir na vida das crianças e de fazer discípulos do Senhor desde a infância. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Bom, nós também supervisionamos o Litoral Norte. Essas são minhas discípulas, as pastoras que estão à frente das igrejas. Nós temos 6 igrejas lá no Litoral Norte. Caraguatatuba, em São Sebastião nós temos 3, que é no centro, em Camburi e Juqueí. Em Ubatuba nós temos a Videira na Estufa, e em Perequemirim. E Deus tem feito muito no Litoral Norte. Se você conhece alguém lá, por favor, indique uma das nossas igrejas, amém? Pode passar a próxima foto, por favor. Nós também estamos supervisionando o Japão. A sua igreja chegou nas nações, chegou na Ásia, aleluia. Sabe, irmãs, eu creio no propósito de Deus, e o propósito de Deus ele é completo. E a gente saiu do Japão há 9 anos atrás, em uma viagem a turismo, e saímos com algo do Senhor no nosso coração, com um encargo muito grande que a gente não conseguia entender o que era. E depois de 9 anos a gente conseguiu entender e perceber o que Deus queria fazer. Para você ter uma ideia, o Japão ele tem 47 províncias e nós já estamos em 4, amém? E essas são as esposas dos pastores, dos obreiros que Deus tem levantado. E quando a obra começou, uma dessas irmãs, junto com o seu marido, eles acompanhavam um grupo de 11 pessoas. E quando eles se tornaram videira, porque eles queriam se tornar videira, e o pastor Wilson falava para nós, fala para eles, se eles não querem ser vinha. E eles falavam, não, a gente quer ser videira, a gente quer ter a cobertura da videira, a gente quer ser videira. Enfim, coisa de 6 meses, eles se tornaram mais de 60 irmãos. Porque a sua igreja, a nossa igreja carrega uma unção. Posso ouvir um amém? E o Senhor tem se movido. Nós temos o Ministério Radicais Kids também. Já temos 21 crianças nos Radicais Kids. E Deus tem feito muito. Pode passar para a próxima foto? E esse é um testemunho desse ano. Que nós chegamos também na Coreia do Sul. Amém? O Senhor tem feito, tem expandido. E essa é a primeira célula da Igreja Videira na Coreia do Sul. E serão muitas em nome de Jesus. Amém?
E eu peço para você, para estar orando por nós, esteja orando, esteja intercedendo. Nós sabemos as guerras que existem, a intimidação do inferno, mas ele já é derrotado no nome de Jesus. E nós estabeleceremos o reino de Deus nas nações. Posso ouvir um amém? Então, vá fazer uma visita para nós também. Nós fazemos conferências no Japão todo ano, ali no finalzinho de abril, comecinho de maio. E nesse próximo ano, o pastor Aloysio vai estar conosco e você está convidada a estar conosco também. Amém? Muito obrigada, muito bem. Por que eu trouxe essas fotos aqui? Porque tem a ver com o que eu vou falar com você aqui hoje. Eu queria contar um pouquinho do meu testemunho. Eu vou ser breve, a minha palavra vai ser breve. Eu queria separar no final 2 momentos de oração. Mas são momentos muito importantes que a gente não pode negociar. Então, eu cresci... fui filha única. Os meus pais eles se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E desde pequena, eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim. Eu sempre me senti sozinha, me sentia desamparada. E aí, eu não tinha irmãos, né? Eu acho que isso também fez com que eu me sentisse assim. E eu me lembro que com 6 anos, essa separação dos meus pais, para mim, foi um baque muito grande. Eu não me lembro muitas coisas da minha infância, mas isso eu lembro muito, essa dor que eu sentia. E passaram alguns anos, o meu pai, ele se casou novamente, teve alguns filhos. A minha mãe também se casou novamente, teve alguns filhos. E eu tive padrasto e tive madrasta. E eu ficava muito nesse conflito, com quem que eu vou morar? E eu me lembro que era muito difícil o relacionamento, né, com os meus pais, com o meu padrasto, com a minha madrasta. E teve um certo dia que eu decidi morar com a minha tia. E essa minha tia, ela não está mais conosco, ela partiu para o Senhor. Mas ela foi alguém tão importante, tão especial na minha vida, porque ela semeou aquilo que verdadeiramente tem valor, que é o Evangelho. E eu me lembro, desde pequena, ela ouvindo os louvores, ela compartilhando comigo, e ela ministrando para mim o Evangelho, pregava Jesus, e sempre muito compromissada com o reino de Deus, e aquilo marcou muito a minha vida. E ela é alguém que realmente tem uma participação em quem eu sou hoje, porque ela semeou muito na minha vida. Enfim, morei com a minha tia, eu tinha muitos sonhos no meu coração. E um dos sonhos que eu tinha era de me tornar comissária de bordo. Eu me lembro que quando eu viajava com a minha mãe, a gente viajava bastante, e eu ficava admirando aquelas comissárias. E eu falava para a minha mãe: mamãe, um dia eu vou ser comissária de bordo. E eu ficava olhando as unhas, os cabelos, a forma, o comportamento. E ela: amém. E Deus, pela sua infinita graça, realizou esse sonho. Eu me tornei comissária de bordo. Trabalhei 10 anos na Latam, hoje é Latam, né? Na época era TAM. E o Senhor me honrou muito, porque você sabe que Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos. Sempre, porque Ele é Pai. A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina o nosso Senhor, que nos criou. Ele tem prazer em realizar os seus sonhos. E assim Deus fez comigo. Deus realizou o meu sonho, me honrou muito. Eu cheguei a ser chefe de executiva dentro da América do Sul. Fui muito abençoada. E eu sempre servindo ao Senhor, né? E nesse tempo de servir ao Senhor, de intensidade, eu conheci o meu marido, nós éramos muito amigos. E como eu disse para você, nós sempre fizemos a obra de Deus juntos, sonhamos juntos, pegávamos ônibus juntos, visitávamos pessoas juntos. E foi um tempo muito especial, mas de repente eu me apaixonei. Ele ficava jogando indireta para mim, mas olha, eu não dava muita bola, eu cortava. Mas eu não sei, acho que ele orou muito, sabe, irmãs? De repente eu me apaixonei por ele. E desde então a gente vive dias gloriosos, porque a gente participou, a gente fez corte, nós noivamos, nos casamos, e sempre junto com a igreja participando de tudo isso. Então foi tudo muito especial. Mas um detalhe importante, eu conheci ele e me casei com ele sabendo de algo. Que ele tinha um chamado pastoral. E era completamente diferente dos meus sonhos, né? Então, como que foi tudo isso? Foi um tempo de muito alinhar de Deus. Porque era completamente incompatível a profissão de uma comissária de bordo para alguém que deseja ser pastor. E
eu me lembro que a gente liderando célula, e eu falava algumas coisas para ele, eu falava, eu sei que você vai ser pastor, a gente vai ser pastor, mas na minha cabeça ia ser algo daqui a uns 50 anos, sabe? E foi tudo muito rápido. Então eu me lembro que a minha igreja, na época, não era videira ainda, nós éramos vinha. Depois de um tempo a gente passou a ser vinha, e na época nós estávamos liberando muitas micro-igrejas, e muitas pessoas iam sendo enviadas para essas microigrejas e sempre falava, está chegando a hora de vocês, e vocês quando vão? E aquilo entrava dentro de mim, eu ficava, meu Deus, aí eu falava, mas eu não sei ser pastora. Olha isso. Então, aquilo dentro de mim, eu sentia essa cobrança, nem dos irmãos, mas era uma cobrança minha mesmo, de eu não me achar alguém preparada para ser uma pastora. E então, um dia eu falei para o meu marido, hoje nós vamos ter um discipulado com o pastor, que já estava agendado, e eu vou falar algumas coisas para ele. E ele, tá bom, você quem sabe? Cheguei lá, irmãs, no discipulado, eu falei, pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu queria falar que, se ele quiser ser pastor, ele vai ser sozinho, porque eu não sonho em ser pastora. Olha isso, irmã, você nunca faça isso. Você acredita que eu falei isso para o pastor? E aí eu falei, eu não sonho, eu não sei ser pastor, eu não sonho com isso, eu quero servir a Deus, mas eu não quero ser pastor. Não conta comigo. Eu falei isso, não conta comigo. E ele falou, amém, Fabi. Ele muito carinhoso, né? Amém, Fabi. E deixou passar. Irmãs, o que eu quero falar para você é o que aconteceu depois daquele dia. Eu saí da casa dele, a sensação que eu tinha é que eu precisava colocar aquilo para fora para eu me sentir aliviada. Mas foi algo completamente diferente que aconteceu comigo. Eu percebi que eu dei a resposta errada. A partir daquele dia, eu comecei a chorar sem motivo. Eu sabia o motivo. Mas eu comecei a chorar, eu me entristecia. Eu me lembro que eu perdi o prazer de viver, que eu sentia até vontade de morrer. E eu não conseguia entender tudo aquilo. E eu tive uma experiência com Jesus. Eu tive uma experiência com o Senhor. Que experiência? E nessa experiência o Senhor falava comigo que esses planos não eram planos que eu havia feito para a minha vida, mas tem a ver com os planos que Ele fez para mim. E desde então eu entendi tudo aquilo, essa experiência me fortaleceu e eu falei, eu vou novamente na casa do pastor. E existia um conflito tão grande dentro de mim, e dentro de mim era como o Senhor falava assim, vai lá, compartilha com ele o seu coração, compartilha com ele a sua experiência, mas ao mesmo tempo uma voz de intimidação falando, mas você vai falar que você quer ser pastora? Mas você vai falar que você nasceu para isso? Você vai falar para ele contar com você? E eu me lembro eu dirigindo ali naquela avenida próxima do aeroporto, e eu pensando, eu vou voltar para minha casa. Eu não vou lá, mas ao mesmo tempo, não, eu vou falar. E um conflito tão grande, um trecho de aproximadamente uns 40 minutos. E eu me lembro que eu cheguei no portão e eu ficava, toca ou não toca a campainha? E a voz, mas você vai falar que você quer ser pastora? Você vai falar que você nasceu para isso? Não faça isso não, volta para sua casa. Irmãs, e na força do Espírito Santo, eu toquei aquela campainha e o pastor atendeu. E eu comecei a contar para ele, comecei a chorar, ele também ficou muito emocionado. E eu disse para ele, pastor, eu quero dizer que eu tive uma experiência com Jesus. E nessa experiência o Senhor falou comigo que isso tudo que vai acontecer, que eu sei que vai acontecer, de nós sermos levantados a pastores, de nós pastorearmos uma igreja, não tem a ver com um plano que eu fiz para a minha vida, mas um plano da parte do Senhor. E eu estou aqui nesse dia para dizer que eu nasci para viver o plano de Deus. E desde então, irmãs, desde que eu saí daquele lugar, eu não sei explicar, é difícil de entender de maneira natural. Mas o que eu percebi, que depois que eu saí, depois que eu falei, parece que o senso do propósito voltou, a alegria voltou, a paz voltou. Era como que o Senhor tivesse me pegado nas mãos e me conduzisse novamente até o centro da vontade dEle. E desde então eu falei, Senhor, aqui é o meu lugar e eu não saio nunca mais. E o que eu quero dizer para você é o que está escrito em Provérbios,
capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você nasceu para viver o propósito do Senhor, por isso você está aqui. Você pode ter feito muitos planos durante a sua vida, mas o que vai prevalecer sobre você é o propósito do Senhor, e você vai viver ele na sua totalidade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Assim vai ser sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E creia, os planos do Senhor são infinitamente melhores, maiores do que os seus. A gente às vezes acha que sabe alguma coisa. Nós não sabemos, mas nós servimos um Deus que sabe todas as coisas, que tem planos de paz para você, não de mal. E Ele te inseriu num propósito. Olha o que a palavra de Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Mas assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você nasceu para viver o propósito de Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então deixa eu falar, na vida cristã você vai ter experiências, e essas experiências vão se tornar inesquecíveis, vão se tornar um marco na sua vida. Você que deseja ir para o próximo nível, você precisa ter uma experiência, porque essa experiência vai te sustentar por toda a vida. Você acha que a minha vida foram só flores? Não foram, eu tive que enfrentar tanta coisa. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu não entendia nada, mas eu decidi permanecer, porque eu sabia que aquela experiência ia ser para a vida toda, e ela que tem me sustentado até aqui. Posso ouvir um amém? E eu quero despertar você nessa noite. Tenha uma experiência. Busque uma experiência. Eu falo para os meus filhos, eu falo para a minha equipe Kids, o nosso papel aqui é de ser um instrumento na vida dessas crianças, um instrumento de Deus na vida dessas crianças, para que elas possam ter uma experiência, porque se elas tiverem uma experiência, elas serão sustentadas por toda a vida. Elas vão viver o propósito de Deus, e assim vai ser sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Muito bem, eu não estou aqui para ministrar nada novo para você, mas eu estou aqui para reafirmar a sua verdadeira identidade, quem verdadeiramente você é, o que você está fazendo aqui. E o que eu quero te dizer nessa noite é que você é escolhida do Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer isso? Fala assim: eu sou escolhida do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que não foi você que escolheu o Senhor, mas foi Ele quem te escolheu. Meu Deus, eu olhava para mim, eu falava: Senhor, tem certeza que sou eu? Para uma obra tão grandiosa como essa, o Senhor me escolheu. Sou tão falha, irmãs, eu sou esquecida. Como pode uma mãe esquecer do filho? Eu já esqueci meu filho. Eu falo: Senhor, eu sou esquecida, eu sou meio atrapalhada. E Deus sempre falando para mim: você é escolhida, é você. Eu não errei. E Deus diz para você: é você. Ele não errou, você é escolhida do Senhor. Ele te escolheu. E é muito interessante que lá na vocação dos santos, eu não marquei aqui, mas está lá em 1 Coríntios, na vocação dos santos, a Bíblia fala da ótica de Deus que é diferente da humana. A Bíblia fala então que Ele não escolhe os sábios segundo a carne, que Ele não escolhe os poderosos, nem os nobres de nascimento, muito pelo contrário. Ele escolhe os fracos, Ele escolhe os desprezados, Ele escolhe os que não são. Meu Deus, que poderoso, porque a obra de Deus é sustentada por Ele. E olha o que é mais interessante no final desse texto. Por quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você sabia que você pode estar na presença de Deus e achar que a glória é sua, mas a glória nunca vai ser sua. A glória sempre vai ser do Senhor. Você sempre vai dizer que foi o Senhor. Você sempre vai exaltar, vai glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que vai fazer todas as coisas, porque Ele te escolheu. Diga glória a Deus. Ele usa pessoas improváveis para propósitos extraordinários.
A gente pode ser improvável aqui na terra, mas o importante é no céu. Você é escolhida no céu. Levanta a sua mão, diga isso. Eu sou escolhida no céu. É assim que Deus faz. Eu gosto tanto da história de Davi, irmãs. Que história espetacular. A Bíblia diz então que Deus envia Samuel até a casa de Jessé, porque lá um dos filhos seria ungido a rei. E aí, chega lá Samuel na casa e Jessé apresenta os filhos, né? Aí a Bíblia fala sobre Eliabe, e aí Deus fala, não se atente à aparência, não se atente à altura, porque eu rejeitei. É como Deus estivesse falando, eu não enxergo como o homem enxerga. Aí depois vem Eliabe, também não, vem Samá, também não, vem os outros filhos, também não. E aí Samuel pergunta, não tem mais nenhum filho? Aí o pai diz, tem o mais moço que está cuidando das ovelhas. Olha o que Samuel diz. Ninguém senta à mesa até que ele chegue. O mundo diz que quem não é visto não é lembrado. Mas na ótica de Deus é tudo diferente. Você pode não estar presente no lugar, mas aquele que é escolhido pelo Senhor jamais vai ser esquecido. Deus tem um propósito para você, Ele não te esquece. Ele diz que agora Ele te tem gravado na palma de sua mão. Não tem como Ele te esquecer. Meu Deus! Então a Bíblia diz que Samuel então unge Davi. E é interessante que daquele dia em diante, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus continua usando pessoas improváveis para que o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não é exaltar a força humana, mas revelar a força do seu poder. E Deus quer, sim, te levar a novos níveis, porque Ele te escolheu para isso. Posso ouvir um aleluia? Então saia daqui nessa noite, entendendo que não era para a pessoa do lado, que não é a pessoa do lado esquerdo, não é a pessoa do lado direito, é para você. Você é escolhido para isso, Ele te predestinou para ser filha, Ele te escolheu para esse tempo. Assim como Deus escolheu Davi, Ele te escolheu também. Posso ouvir um amém? Mas na escolha divina, é importante lembrar que você tem favor. E favor de Deus, o favor de Deus, te coloca em lugares que a força do seu braço não alcança. O favor de Deus é para você. Você que é escolhida, você vai ter experiências com o favor de Deus. E você vai saber que Ele te favoreceu, que não foi você. Então você é escolhida, você tem favor de Deus, amém? A Bíblia conta, mas também na escolha divina, é importante lembrar que você tem unção. Você faz parte de uma igreja que crê na unção de Deus. Nós cremos na unção de Deus, e para você que é escolhida, essa unção é para você. Essa unção vai te sustentar. Essa unção, ela te aprova. Essa unção, acredite, ela é maior que todos os medos que você tem. A unção de Deus é para você. Essa unção, ela te prepara, ela te capacita. Pastor, o que eu preciso para cumprir o propósito de Deus? Da unção. Essa unção te prepara, essa unção te capacita para cumprir com o propósito de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre Maria. A Bíblia diz que o anjo aparece diante de Maria e fala para ela tudo o que ia acontecer, tudo que Deus tinha proposto. E é tudo muito difícil de entender de maneira natural. O que Maria responde? Mas como será isso? Olha o que a Bíblia diz então. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O que você precisa do poder do Espírito Santo? O poder do Altíssimo te envolvendo. Quando você tem unção, você tem tudo o que você precisa para cumprir com o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Assim vai ser sobre a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Presta atenção, que texto poderoso. Quanto a vocês, a unção que dele recebeste, certo,
permanece em vós e não precisam que alguém os ensine. Mas a unção dele recebida é verdadeira e não falsa. Os ensinará acerca de todas as coisas. Levanta a sua mão, diga assim: eu recebi unção de Deus. Diga assim: eu sou ungida de Deus, porque Ele me escolheu. Amém? Muito bem. Então, saia daqui hoje entendendo esses princípios, que é sobre a sua vida. Você que deseja alcançar o próximo nível, você precisa entender. E hoje o Senhor está liberando revelação sobre o seu coração. Você vai sair daqui diferente. Porque onde Jesus está, algo sobrenatural acontece. E hoje o Senhor quer liberar revelação sobre o seu coração. E hoje eu entro então na palavra que eu quero ministrar para você. Foi só uma introdução. Amém? Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, tem alguém que recebeu Cristo Jesus? Amém, essa palavra é para nós. O Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, nós recebemos a Cristo. Eu não sei se você tem dimensão do que aconteceu na sua vida, mas a sua vida não é mais a mesma desde esse dia. Você recebeu a Cristo. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Deus forte, que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o maravilhoso, que Ele é o rei dos reis, que Ele é o sol da justiça, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o pai da eternidade, a videira verdadeira, o conselheiro, a fonte de águas vivas, o caminho, a verdade, a vida, o fiel, o verdadeiro, o pão da vida, o Deus conosco, o Senhor dos senhores, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo, o justo, que nele habita toda a plenitude de Deus, que nele tudo subsiste. A ressurreição, a vida, o único mediador entre Deus e os homens, o meu e o seu Salvador, o nosso Redentor, o Deus Filho, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu amo falar de Jesus, e eu quero dizer para você, a gente precisa falar mais de Jesus. Jesus precisa ser centralizado nos nossos discipulados, nos nossos cultos, nos momentos que nós tivermos. Nós precisamos centralizar a presença de Cristo, porque Ele é tudo que nós precisamos. A gente não tem o poder de mudar a vida de ninguém, mas Ele tem. Ele tem. A Bíblia diz então que Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E eu pergunto para você, qual o nome mais poderoso que existe? É o nome de Jesus. Aí o texto continua dizendo que lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E esse Jesus que você recebeu dentro de você, esse Jesus que venceu a morte, o que é Jesus converter um marido? O que é Jesus salvar um filho? Ele pode. O que é Jesus restaurar um casamento para quem venceu a morte? Ele pode. O que é Jesus mudar a vida do filho? Ele pode. Porque Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem toda a autoridade. E Ele morreu a nossa morte para que eu e você vivêssemos a sua vida. Jesus conquistou na cruz uma vida abundante para você, uma vida de filha de Deus. Você nasceu para ser filha, você é escolhida para ser filha. E a vida cristã, minha irmã, não é uma vida estagnada, é uma vida crescente, em movimento. Por isso você está aqui nessa noite para ouvir a respeito do próximo nível que Deus tem para você.
Então, creia que Ele conquistou uma vida de filha de Deus para você. Quando você entende isso, você entende que você recebeu uma nova identidade. Ou seja, você entende que agora você é filha, uma nova identidade foi estabelecida. Isso significa que você tem valor. Isso significa que agora você é importante. Isso significa que você é aceita. Significa que você é abençoada, que você é favorecida, que você tem o amor do Pai. Portanto, você é amada. O amor do Pai é para você. Esse amor não é emoção, mas esse amor te sustenta. E ele permanece quando tudo muda. E nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Nada poderá te separar. Portanto, você recebeu a Cristo. Você recebeu a pessoa de Cristo. E a sua vida foi transformada sim. Hoje toda voz contrária é anulada, cancelada. Porque o que vai prevalecer sobre você é a voz de Deus. E Ele diz, você é filha. Eu te escolhi para ser filha. Você é amada, você é importante. Ah, mas eu me senti rejeitada há muito tempo da minha vida. Pois é, mas o Pai não te rejeita. Para Deus você é importante, você é aceita e você é amada. Diga aleluia. A Bíblia diz que não somos nós mais quem vivemos, agora Cristo vive em nós. Põe a mão no seu coração, declara essa verdade espiritual. Fala assim, Cristo vive em mim. Fala mais uma vez, fala assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto desse texto. O segundo ponto, ele fala sobre nós continuar a viver nele. Jesus, então, agora, a partir de agora, ele se torna o centro da nossa vida. Então, assim como Jesus foi aqui na terra, nós somos também. Ele não é somente o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. O que isso significa? Que Ele é o Rei do nosso coração. Nós não fazemos mais a nossa vontade própria, mas agora quem nos governa é o Senhor. E nele nós vamos andar, nós vamos viver. Mas também fala de nós termos princípios e valores dos céus. Nós somos estrangeiros aqui. A sua vida aqui, ela é passageira. Mas você está ouvindo algo aqui que é eterno e é permanente na sua vida. Eu e você somos filhas e nós vamos morar com o nosso Pai eternamente. Amém? E lógico que valores e princípios vai fazer com que nós façamos renúncias. E renúncia é mais que um processo. É mais que um momento, mas um processo de entrega, confiança e fé. E eu te pergunto, o que é entregarmos? Porque a gente entrega mesmo, irmãs. A gente entrega o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa saúde, o nosso dinheiro. A gente entrega. São as renúncias que nós fazemos. Mas o que é entregar? O pouco da nossa vida diante daquele que nos deu a vida eterna. Ele te deu a vida eterna. A eternidade é para você. A eternidade é para os filhos. E o Senhor te escolheu para viver a vida eterna. Então, o texto fala de continuar a viver nele. Continuar fala de não parar. Você não foi chamada para parar no meio do caminho. Você não foi chamada para ir até um determinado momento, mas você foi chamada para ir até o fim. Você foi chamada para completar uma carreira que aponta para alguém que vai até o fim. E essa é a minha e a sua história. Nós não paramos pela metade. Talvez você esteja capengando, mas olha, tem um monte de mulher aqui que vai te ajudar, vai te levantar. E você vai chegar junto com ela lá no final. Nós vamos até o fim. A obra do Senhor não é incompleta. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar e você vai até o fim. Posso ouvir um amém? Porque nele nós vivemos, nós existimos, nós nos movemos e nós
existimos, agora Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo então faz sentido. Tudo então fica mais claro. Amém? Mas a terceira coisa que fala nesse texto é de estar enraizado nele. Você precisa ter raízes profundas em Deus. Você precisa ser alguém dependente, sustentado por Ele. Não importa as estações que nós vivemos. Os ventos vão aparecer, vão tentar nos abalar. Os desertos que nós enfrentamos. Mas quando nós estamos enraizadas nele, nada pode impedir o seu crescimento. Você não vai ficar estagnada, você vai crescer. Você vai acessar o próximo nível. Quando temos raízes profundas em Deus, tudo é acrescentado, não vai faltar nada. Cada pétala que se abre reflete a sua bondade. Cada folha revela o seu cuidado. Cada fruto prova que Ele sempre esteve conosco. O processo do próximo nível será leve, natural e visível, porque você está enraizada nele. Eu estou aqui hoje só porque me convidaram. Não é, porque Deus já te escolheu para você ter raízes profundas no Senhor. E você vai sair daqui com essa revelação, com essa convicção e será sustentada por Ele. Posso ouvir um amém? Bom, a quarta coisa que o texto fala é de estar edificado nele. Então você sabe que toda edificação precisa de um fundamento, é necessário um fundamento. Seja ela natural, seja ela espiritual. Para nós, para a nossa vida, o nosso fundamento é Cristo. O nosso alicerce é Cristo. Nós nos movemos por Ele e é tudo por Ele. Posso ouvir um amém? Então, muitas vezes nós ouvimos, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas muitas vezes nós acreditamos que edificar significa apenas organizar uma casa, cuidar de uma casa, cuidar da família, realizar tarefas, estar em constante movimento. Mas a sabedoria bíblica nos mostra que antes de erguer paredes do lado de fora, a mulher sábia constrói alicerces dentro de si. E isso faz de você uma mulher exitosa nessa edificação. Porque Cristo é o seu fundamento. E quando Cristo é o fundamento, tem tudo para você ter êxito e vitória na sua edificação. Amém? Eu queria mencionar duas mulheres da Bíblia, duas mulheres diferentes, que estavam diante da presença de Jesus, que seria Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta, na verdade Marta, ela representa a inquietação, a agitação, a preocupação com as coisas exterior. Tantas coisas que às vezes a gente se enxerga um pouco diante dessa situação, diante de tantas coisas, tantas preocupações, tantos afazeres que nós temos, não é verdade? Mas a Bíblia conta que Jesus repreende Marta. E Ele fala assim para ela: Marta, Marta, andas inquieta, agitada, preocupada com tantas coisas, enquanto Maria representa o interior do coração, onde ela é elogiada por Jesus. Então, eu queria mencionar algumas coisas sobre Maria, rapidamente. Maria, ela priorizou Jesus. Ela priorizou estar aos seus pés. Maria discerniu que Jesus é fonte de vida. Sabia que tudo que você precisa, você encontra em Jesus? Ele é fonte de sabedoria. Ele é fonte de alegria. Ele é fonte de paz. Ele é fonte de direção. E Maria discerniu que Jesus era fonte de vida, que dele flui vida. Mas Maria valorizou também a presença. Por isso que a gente entende o salmista dizendo que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma declaração como essa é uma declaração de alguém que conhece a presença de Jesus. E deixa eu dizer algo para você. Nada mais satisfaz o meu e o seu coração. Só a presença de Jesus. Maria também, ela ouviu os seus ensinamentos. As mulheres, elas têm uma tendência a querer falar tanto. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande em ouvir.
E Maria decidiu estar aos pés, ouvindo os ensinamentos. Ela tinha um coração disposto a ouvir, um coração faminto pelas palavras que saíam da boca de Jesus. A Bíblia diz, então, que Jesus diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Maria entendeu isso, e o Espírito Santo quer nos conduzir a uma vida de comunhão. O próximo nível, o processo do próximo nível começa de uma entrega diária de relacionamento e intimidade, porque creia, essa é a melhor parte e não será tirada de você. Mas o quinto ponto do texto fala sobre você estar firme na fé. O que isso significa? De você permanecer crendo. Você caminha não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Talvez os seus olhos estão vendo coisas complicadas, difíceis, mas isso não define a sua vida. A última palavra vem de Deus. E você vai ficar com aquilo que você crê, você vai permanecer firme na fé. Você vai continuar crendo até ver o milagre completo, para que você possa testemunhar que o Senhor fez e glorificar o nome do Senhor. Então, não permita que dúvidas brotem no seu coração, porque é isso que o diabo faz. Ele usa situações, contexto para trazer dúvida para o seu coração. Será que você foi chamada para isso mesmo? Olha o cenário como que está, olha o contexto que você está vivendo. Será que Deus vai mudar mesmo a sua sorte? Será que você vai viver o milagre? São as dúvidas que o diabo coloca. Não permita que essas dúvidas brotem no seu coração, porque a sua fé precisa ser muito maior do que todos os medos. Não é sobre parecer forte, mas sobre permanecer em Deus, mesmo estando fraca. Acredite, minha irmã, o tempo de Deus não é demora, mas o tempo de Deus é preparo para você. Mas também permaneça orando. Transforme todas as suas preocupações em oração. Seja uma mulher que ora, que declara. Você sabia que você tem poder? Que poder é liberado quando você ora. Poder é liberado. Ele quer transformar todas as suas batalhas em vitórias. E para que você alcance esse próximo nível, para que esse próximo nível aconteça na sua vida, vai depender da sua permanência, da sua perseverança. Você não vai chutar o balde, você não vai parar, mas você vai orar, você vai crer e Deus vai fazer. Mas também permaneça dentro da vontade de Deus. Como eu disse para você, a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. E eu decidi viver a vontade de Deus, e eu creio que você está aqui ouvindo essa palavra hoje, porque Deus escolheu você também, para que a vontade dEle se manifeste plenamente sobre a sua vida. Essa vontade é o lugar mais seguro para nós habitarmos, do que viver em qualquer outro lugar. Olha o que Jesus disse, que a comida dele é fazer a vontade de Deus, do Pai, e realizar a sua obra. Jesus se alimentava disso, de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Eu e você somos chamadas, somos escolhidas para fazer a vontade plena do Senhor e realizar a sua obra enquanto nós vivermos. Posso ouvir um aleluia? Deus te escolheu para isso. A Bíblia diz que o mundo passa, tudo vai passar. O mundo passa e com ele as suas vontades. Mas essas que estão aqui nessa noite, que escolheram fazer a vontade de Deus, o que a Bíblia diz? Vão permanecer para sempre. O mundo passa e com ele as suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vai permanecer para sempre. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia?
E por fim, a última parte desse texto, que eu quero deter um pouquinho mais de tempo, que eu tenho exercitado na minha vida, e eu sou testemunha, irmãs, eu estou aqui para testemunhar que a minha vida mudou. Que é você transbordar de gratidão. A equipe de louvor pode subir aqui já? A Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Vai projetar? Isso. A Bíblia diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabia que a vontade de Deus é que você seja alguém grata em toda e qualquer circunstâncias? Aí, lá em Salmos, a Bíblia diz, Salmo 50, 23, a Bíblia diz que quem oferece gratidão está honrando ao Senhor. Mas o contrário também existe. Que quem oferece ingratidão está desonrando ao Senhor. Você foi chamada para honrar ao Senhor. Tem situações que você não entende, mas creia que vai cooperar para o seu bem, e Ele está no controle da sua vida. Você vai dar graças ao Senhor em toda situação, toda e qualquer situação. E quando você faz isso, você faz a vontade de Deus, e você está honrando ao Senhor. Posso ouvir um amém? Então, a gratidão, ela brota no coração daquele que conhece a graça. Por quê? Porque nós não merecíamos nada, mas através de Jesus nós temos acesso a tudo. Isso é graça. A gratidão, ela nos torna mais leve. Sabe o que ela faz? Ela remove o peso. Está pesado, irmãs? Muda o seu olhar hoje. Porque o Senhor quer que você ande leve. Porque o fardo dele é leve, é suave. E é isso que o Senhor tem para você. A gratidão nos faz enxergar Deus em tudo. Pastora, eu não tenho motivos para agradecer. Será, irmãs? Você não tem um motivo e você passar o seu dia inteiro agradecendo porque Ele te deu mais um dia de vida. A Bíblia diz que esse é mais um dia que nós recebemos, que nós iremos nos alegrar e nos regozijar nele. Não são nas coisas dessa vida, é nele. A sua alegria tem a ver com uma pessoa, e a sua alegria é Cristo. A gratidão do seu coração tem a ver com uma pessoa, e a gratidão é porque você tem Cristo. Porque se você tem Cristo, você tem tudo. E quando você exerce gratidão, se torna um hábito. Então aprenda hoje a ser grata por tudo que Deus te deu, por tudo que você tem. Às vezes eu chego nas minhas reuniões, e às vezes com as pastoras, e eu já começo, porque a fulana não sei o que, e a ciclana não sei o que, e eu já corto. Irmãs, glória a Deus pela equipe que o Senhor nos deu, porque tudo que Deus nos dá é mal, é bom. E o Senhor está nos ensinando a serem mulheres gratas, que transbordam de gratidão. Então, ainda que você tenha muitos motivos para reclamar, encontre ao menos um para agradecer, e agradeça todos os dias. Agradeça porque você não está sozinha. Agradeça porque você é filha amada. Agradeça porque você faz parte de uma igreja, porque você tem uma pastora, você tem uma liderança, Deus te deu um rebanho, Deus te deu uma discípula, Deus te deu uma discipuladora. Você faz parte de uma igreja que valoriza o reino, que valoriza as pessoas, que valoriza a eternidade. Agradeça pelo seu marido. Eu não conheço o seu marido, mas você conhece ele muito bem. Mas talvez você esteja descontente, insatisfeito. Mas infelizmente o ser humano, ele só dá valor depois que perde. Eu e você não fomos chamadas para valorizar só depois que perdemos. Nós valorizamos porque nós cremos que tudo que nós recebemos vem do céu, vem do alto. Você recebeu porque você recebeu de Deus. Você tem porque você recebeu de Deus. Então valorize o seu marido, valorize os seus filhos, valorize a sua empresa, os funcionários que Deus te deu, a empresa que você tem. Pastor, é um lugar muito ruim. Eu não gosto de trabalhar lá. Mas exatamente nesse exato momento, tem muitas pessoas que dariam graças a Deus para ter um emprego igual ao que você tem. E hoje o Senhor está te ensinando a ser grato.
por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então nós somos daquelas que valorizamos, porque recebemos do céu, recebemos do Senhor. Mas seja agradecido no pouco, ainda que seja no pouco, porque sobre o muito o Senhor vai te colocar. A Bíblia diz que Paulo, ele era alguém contente em toda e qualquer circunstâncias. E eu acho que a gente vive uma geração de pessoas mais insatisfeitas. E quando Paulo ele escreve esse texto, sabe onde ele estava? Num lugar que não era tão confortável, mas em uma prisão. E hoje, a satisfação do nosso coração está no Senhor. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós nos tornamos satisfeitas, contentes, felizes. O segredo para uma mulher alcançar o próximo nível é uma mulher feliz com Jesus. Contente com Jesus, satisfeita com Jesus. O coração grato, ele também descansa. Porque ela sabe, essa mulher, ela sabe que o mesmo Deus que sustentou ontem vai sustentar amanhã. Esse Deus tem te sustentado e Ele vai te sustentar todos os dias da sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Davi, ele era alguém que conhecia o caráter de Deus. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele não volta atrás. Olha o que Davi diz. Nunca vi um justo desamparado, e nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Uma declaração como essa é de alguém que conhece o caráter de Deus. Deus te levantou para expressar o seu caráter nessa terra. E você vai dizer que Ele te sustentou ontem, mas Ele vai te sustentar amanhã também. E vai te sustentar todos os dias da sua vida. Não é se acomodar, mas entender que cada estação tem um propósito. E Deus continua sendo bom em todas elas. Levanta a sua mão para o céu e diga assim: o meu Deus é bom. O Senhor é bom. E assim como Davi, nós iremos dizer: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Foi para isso que o Senhor nos levantou, para anunciar os seus feitos, o seu poder, a sua grandeza. Você pode ficar de pé no seu lugar? As obras que o Senhor tem para fazer na sua vida são grandiosas, mas você vai contar todas elas. Sejam elas qual for, você vai dizer que foi o Senhor, que o seu Deus é bom, que o seu Deus te escolheu, que o seu Deus te chamou, e você vai anunciar o seu poder, a sua grandeza, vai dar toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Irmãs, eu senti no meu coração, enquanto eu orava por esse dia, para nós orarmos em dois momentos. O primeiro momento nós vamos fazer agora. E esse momento é de você firmar posicionamento. Porque quando uma mulher está posicionada, o inferno precisa recuar. Não tem como o diabo permanecer. E muitas vezes a gente vê o diabo fazendo uma baderna, uma bagunça, e falta posicionamento. Você vai se posicionar aqui nessa noite. Você vai se posicionar como uma mulher de Deus que crê, que ora, que declara. Como eu disse, o poder está na sua boca. E quando você abre a boca, poder é liberado diante do nome de Jesus. O inferno ouve o nome de Jesus, e as obras deles precisam ser canceladas, anuladas, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. E você vai fazer aqui isso nessa noite. Você vai se posicionar. Eu tenho um propósito, eu sou escolhida, eu não saio da minha posição de filha, eu serei cuidada pelo Senhor todos os dias da minha vida. Ele vai me suprir. Você vai declarar aquilo que você crê, porque quem crê, fala. Quem crê, declara. Você não vai sair muda daqui, você vai sair daqui declarando as verdades do Senhor ao seu respeito, a respeito da sua casa. As coisas não vão ficar do jeito que estão. De ordem agora. Portanto, comece a se posicionar no seu lugar. Comece a declarar. Eu quero ouvir a sua oração agora, igreja.
Bíblia diz. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14, Paulo diz: não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que se levante nessa noite, mulheres que vão avançar diante, que prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no próximo nível, gera expectativa, porque os olhos ainda humanos não viram, os ouvidos humanos ainda não ouviram, não penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para você na próxima estação, no novo nível, nesse novo patamar. Receba, xerebalaba, xerebalaba. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Aleluia. Uma mulher posicionada vive uma vida abundante. E a vida que Jesus conquistou na cruz para você é uma vida abundante. O segundo momento de oração que eu quero ter com você aqui nessa noite, eu quero falar com você sobre o poder de um clamor. A Bíblia fala, eu vou citar 2 textos para você. O primeiro está em Salmos 107, capítulo 107, versículo 6, que diz assim: e na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Mas também no Salmo 34, 17 diz assim: clamam os justos. Tem justas aqui nessa noite? Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Eu poderia passar aqui mais 2 horas e muito tempo falando sobre o poder de um clamor. Quando você clama, o céu ouve. Deus responde e te livra. E nós vamos levantar um clamor aqui nessa noite. Você vai dar a mão para a irmã que está do seu lado. Talvez você entrou aqui triste, abatida, angustiada, preocupada, desesperançada. Mas o Senhor é a sua esperança. Pastora, o que vai acontecer aqui nessa noite? Deixa eu te contar o que vai acontecer aqui nessa noite. Nós vamos levantar um clamor, e vai ser um clamor de umas pelas outras. Você vai clamar pela irmã que está do seu lado. Mas pastor, eu não conheço a história dela. Mas Deus conhece. Deus sabe o que ela tem passado. A Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto você está aqui orando, clamando pela vida da sua irmã, o Senhor está visitando a sua casa, o Senhor está visitando a sua história. Portanto, comece a clamar aí no seu lugar. Abençoa o casamento dela, abençoa a família dela, abençoa os filhos dela. O clamor pode mudar a sua vida.
impossível. Eu creio que tudo podes fazer. E não viverei pelo que vejo. Nós podemos ir. Eu posso ir além com teu poder. E em ti muralhas cair.